Olá, aqui é Bruno da Safenco. Bem-vindo a mais um Investidor Global, nosso podcast onde tratamos de tendências de mercado e investimentos no exterior. Este será o nosso primeiro episódio de 2021. Nele falaremos de tendências para o ano, mercado, o que esperar das vacinas, alocação, como se posicionar, renda fixa, o que fazer, ações e também os riscos nos portfólios. Para isso, conto com a presença do Vinícius, direto de Genebra. Vini, tudo bem? Tudo bem. E aí, Bruno? Tudo jóia. Depois de um ano bem conturbado, estamos aqui falando para 2021. Estamos de volta, esperando, né? Para 2021. Estamos de volta aí, né? Depois de um ano bem ruim, né? Ruim no aspecto sanitário, né? Mas nos mercados foi tudo excelente, né? Acho que... sem dúvida. Olhando assim só para os mercados, né? Mercado de ações bombando, S&P positivo, MSCI positivo, Europa até fechou... quase flat ali, mas todos tivemos uma recuperação extraordinária, né? Mas vamos lá, vamos começar 2021. Então, o que a gente pode esperar que vai movimentar esse mercado em 21? No primeiro semestre vão ser as vacinas, acho que esse é o assunto predominante. O que a gente espera para o segundo semestre? O que você imagina que essas vacinas vão pesar no mercado? Boa. Acho que se a gente olhar para 2020, né, e aí puxando o gancho que a gente acabou de falar aqui para os mercados, principalmente o mercado de ações, né, foram muito bem no ano passado, apesar de uma queda brusca que teve ali no final de fevereiro, em março, foi todos os estímulos monetários e fiscais que a gente já falou aqui no nosso podcast, né, os estímulos fiscais dos governos, estímulos monetários dos bancos centrais. E isso fez com que 2020 tivesse nos mercados uma recuperação extraordinária, né? Ninguém imaginava isso. A gente também falou na nossa carta mensal, nossa última carta mensal, ninguém imaginava que em março, né, a gente fecharia positivo no ano e bastante positivo no ano, né? E nos portfólios across the board. Então, isso foi muito devido aos estímulos que aconteceram. Esses estímulos vão continuar, aparentemente, né? Se a gente olhar nos Estados Unidos com o Biden, ele entrando e já anunciando uma intenção de um novo pacote fiscal de quase 2 trilhões de dólares de novo, né? Que significa 10% do PIB, a gente vê que esses estímulos vão continuar e de forma bastante intensa, né? 2 trilhões de dólares, Bruno, né? 10% do PIB dos Estados Unidos, né? Tudo bem, pode ser que não aprovem, não seja aprovado todo esse montante, mas já mostra uma intenção muito grande. E dos estímulos monetários dos bancos centrais vão continuar. O quantitative easing, né? Todos esses estímulos dos bancos centrais continuando, a gente espera que a gente tenha um ano muito bom também em 2021. Porém, tem alguns riscos que, inclusive, a gente vai comentar aqui, esse vai ser um dos assuntos do nosso episódio hoje, mas é que as vacinas também são um assunto que vai estar sempre em pauta, né? A gente começou a vacinação em diversos países, inclusive o Brasil, e as vacinas, todo mundo está esperando, né, que a gente tenha um ritmo acelerado, e eu acho que é isso que está acontecendo, acho que os governos estão se movimentando com toda essa logística, mas acho que isso sempre vai estar em pauta, né, quando a gente vai analisar se de fato o pessoal vai ser vacinado no período que estava estipulado, se não vai ter nenhum atraso, se vai ser mais cedo, enfim, esse vai ser, acho que esses dois assuntos vão movimentar o mercado esse ano, respondendo a sua pergunta, tá? Então, a continuação dos estímulos, que parece que vão continuar, e o desenrolar, né, de toda a vacinação no mundo inteiro. Uhum. Bom, então a gente tem pelo menos 2 pontos positivos, né? Acho que o que movimentou no ano passado foram os estímulos, agora além dos estímulos a gente tem vacina, então
Quem sabe a gente tem um outro motivo para se decepcionar, né? É um outro motivo. É verdade, sem dúvida. Que a gente... Desculpa, quando a gente tem um outro motivo, né, acontece que a gente começa a colocar isso na conta, né, a gente começa a precificar. E sabe, no mercado tudo são expectativas. Se o realize, né, o realizado é diferente da expectativa, para mais, para menos, tem a movimentação para cima ou para baixo, né? Então, eu diria que é mais um fator para a gente colocar na conta. Legal. Bom, mas vamos falar de alocação, assim, como que a gente pode se posicionar nos mercados globais para esse cenário? Mesmo com a vacinação na conta, já, o que a gente pode esperar para o ano para ativos internacionais? Bom, vamos lá. Então, se as expectativas, né, se concretizarem ou a gente tiver algumas surpresas positivas até, a gente pode ter mais um ano muito bom para os ativos globais. Tá? E aí, falando principalmente no mercado de ações. Tá? A gente vai... se quiser, a gente pode quebrar em duas classes. A gente quebra em renda fixa e ações. Sim. É mais fácil para você falar para gente. Concordo, porque a gente está reposicionando, que é até essa pergunta, saindo um pouco da renda fixa para ir para outros ativos, tá? Então, até voltando um passo antes, quando a gente faz a construção dos portfólios, né, que a gente escolhe diferentes classes de ativo, diferentes ativos, cada ativo tem o seu papel, né, o seu objetivo dentro do portfólio. Então, claro, a gente olha as características de cada investimento de uma forma individualizada, mas também no composto, né, como é que ele forma um portfólio. E esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é de construir portfólios, né? Então, dito isso, o papel da renda fixa, fazendo uma explicação bem simples aqui, que você tem, né, e tinha, e é que a gente vai chegar no ponto da discussão, um yield, né, um juros relativamente bom, né, então juros em torno de 5%, 5,5%, 6%, onde uma parte do seu portfólio você aloca nesses ativos de renda fixa, né, que te dão um colchão de rendimento ali, aqueles em torno de 5%, e uma outra parte você vai para mais risco, né? Sendo que, se essa parte de mais risco, vamos falar do mercado de ações, se ela cai, você ainda tem aquele colchão, né? Você tem a sua gordura para queimar. Hoje, o que acontece, Bruno, é que esses yields, né, esses juros, eles estão muito baixos. Então, você coloca esses títulos de renda fixa no seu portfólio, o retorno dele é baixo para você segurar. Também tem, claro, obviamente, um potencial, quando investimos em renda fixa, um potencial de ganho de capital, né? Talvez com melhora das empresas, compressão dos spreads, diminuição de taxa de juros. Mas se a gente comparar, né, hoje com janeiro do ano passado, né, ou seja, antes de pandemia, as taxas de juros estão mais baixas, né? Vamos lembrar que a taxa de juros americana no ano passado estava 2,25 no mesmo momento. Agora está de 0 a 0,25. Então, upside ali de decréscimo de taxa de juros muito baixo. Níveis de spread no mesmo nível, quase no mesmo nível da pandemia, antes da pandemia. Tá? E aí across the board, investment grade, em high yield, em emerging market. Compressão de spread muito baixa também. Então, o upside limitado, o carry, né, que é você segurar esses papéis e ter os juros deles muito baixo também, e um potencial de downside que foi semelhante à correção que teve no mercado de ações. Enquanto o S&P no ano passado corrigiu 33% do seu topo até embaixo, o mercado de renda fixa, em diferentes espectros de risco, eles chegaram a cair 25%. Então, eu tenho uma escolha. Imagina que eu tenho uma escolha hoje. Eu posso estar em alguns ativos que têm um potencial de upside, ações teoricamente ilimitado, com um downside que num momento de impacto, né, de choque,
foi de 33%, e no outro lado eu tenho a renda fixa, que se eu seguro ela no meu portfólio, o retorno é baixo, potencial de upside é muito baixo também, e o meu downside pode chegar a 25%, que é o que foi. Então, esse é o reposicionamento que a gente está fazendo nos nossos portfólios para tirar da renda fixa, né, e colocar em alguns outros investimentos alternativos que cumpram o mesmo papel que a renda fixa tinha antes, que é de produzir esse colchão, né? Esse colchão de juros de 5, 5,5%. Tá? Então, claro, com a vacinação, etc., que foi o ponto da sua pergunta também, isso pode ajudar, né? Pode ajudar na renda fixa a ter uma compressão um pouco maior de spread, mas é muito baixo, né? E que isso pode ajudar muito mais na nossa visão o mercado de ações. Tá? Tá. Bom, então vamos falar de ações. A gente teve um ano surpreendente para ações globais, né? E existe espaço para um rally para esse ano também. Queria saber um pouco também da sua opinião em relação às empresas de tecnologia. Elas continuam com destaque ou elas devem ceder lugar para outro tipo de setor? O que você imagina? Sabe que é um movimento interessante que aconteceu no ano passado? Foi que em um momento ali do primeiro para o segundo semestre, no decorrer do segundo semestre, o mercado começou a enxergar essas empresas de tecnologia, as FANGs, né, como um safe haven, que teoricamente não é, né? Os safe havens tradicionais, treasuries americanos, dólar, franco suíço, e não ações, né? Mas passaram a considerar essas empresas como um safe haven. Bom, o seu modelo de negócios que tem uma dispersão de revenues numa escala global, enfim, por diversos motivos. Essas empresas, elas têm, acho que a grande vantagem dessas empresas, e falando das FANGs e de empresas de tecnologia, é que elas têm um poder de escala muito grande e que elas fazem com que a produtividade delas e a produtividade de outras empresas também aumente, né? Então, se a gente podemos pegar qualquer exemplo das FANGs, tá? Vamos pegar da Amazon, por exemplo. Da Amazon tem até, não sei se você já viu, Bruno, tem um vídeo de 2000 do Bezos falando qual que era a estratégia dele de vender os livros online. Depois, você gostaria de ler esses também? É muito legal. Mas, enfim, o que ele fez ali, começando lá de trás de 2000, né? Ele aumenta a produtividade das pessoas, teoricamente, porque a pessoa vai lá, ela está vendo um livro e ela vê, tem outros aqui que ela vai gostar, que talvez ela já fosse comprar no futuro, ou que ela demorasse para saber que ela gostaria de saber esse livro. Ele já traz para essa pessoa, e para ele, óbvio, né, com menos tempo, né, com o mesmo usuário, né, entrando no site dele, ele consegue vender 1, 2, 3, 4, 5 livros, né? Então aumenta a produtividade dele. Isso foi evoluindo, né? Até que virou um super marketplace, que ele consegue vender diferentes tipos de produtos que ele não são dele, né? Não é da Amazon, não tem o próprio storage da Amazon. Pequenos comerciantes conseguem fazer essa venda através de lá. Então isso é um aumento de produtividade muito grande, né? Que, se a gente voltar lá nos livros de economia, esse é um dos fatores, né, para crescimento do PIB, que é aumento de produtividade. Tá? Enfim, tem outros exemplos da Amazon, enfim, até dos aplicativos que a gente usa hoje para fazer videochamadas, né? Mas, enfim, essas empresas, elas continuam nesse ritmo de inovação. E eu digo mais, tem várias empresas com diferentes nichos, né, que a gente investe, e é muito legal também. Quem não ouviu aqui nesse podcast o episódio que a gente fala de investimentos temáticos, ouça ou assista no YouTube, que está muito legal, que a gente fala sobre esse tema. Mas é algo que a gente acredita bastante, né? Nesses temas
que voltados à tecnologia e também de um futuro mais sustentável, né, de energias renováveis, etc. Então, assim, para uma pergunta, uma longa história, né, eu diria que, continuando esses estímulos, tanto dos governos quanto dos bancos centrais, essa classe de ativos, ações em geral, vai continuar subindo, tá? Tecnologias também. O que aconteceu recentemente, não tão recentemente assim, mas foi no final ali de novembro, foi começar a ter uma rotação nesses portfólios, né? Então, a rotação que é investidores mais posicionados em empresas de crescimento, né, chamada de growth, para empresas mais velhas de valor, que a tese é que com as vacinas agora, que essas empresas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa velha, Coca-Cola, ou que Johnson & Johnson, ou que empresas que são chamadas de mais cíclicas, né, que dependem do crescimento da economia, que elas voltem a crescer e o preço das suas ações subir. Então, teve um reposicionamento dos portfólios globais para esse tema de value, tá? de valor, mas tecnologia a gente continua acreditando que diferentes tipos vai continuar subindo muito pelo aumento da produtividade que essas empresas proporcionam para elas mesmas e para outros participantes do mercado, com inovação principalmente. Tá? Uma coisa que a gente viu acontecer no ano passado, e acho que está bem em alta agora no começo do ano, é a participação do investidor de varejo, né? O pessoal de plataformas de investimento, de fóruns de internet, entrando pesado no mercado, conseguindo movimentar volumes astronômicos e mudando o valor de empresas. A gente viu o caso da GameStop, e eles estão fazendo isso com outras e quebrando hedge funds, né? A sardinha brigando com o tubarão, né? E você acha que esse movimento continua? Como é que a gente espera isso nesse mercado? Eu fiquei sabendo que a gente tinha uma posição até em GameStop. É engraçado que a gente começou a observar bastante no ano passado, né? Tiveram alguns fatores que ajudaram esse movimento. Número 1, quando essas corretoras, as americanas, e começou ali com a Charles Schwab, e depois com a Robinhood e outras corretoras foram adotando o mesmo nível de precificação, foi de zerar o custo de corretagem, né? Você zera o custo de corretagem, vem a massa trazendo volume para você, que, bom, o modelo deles é de tentar monetizar com outros serviços, né? Mas, enfim, o primeiro ponto é esse. Então, você atrai muitos investidores, retail. Depois, o segundo é que, inclusive, a gente comentou em um dos nossos episódios aqui, se eu não me engano, foi no segundo episódio, Bruno, que a gente falou desse movimento que aconteceu no mercado americano, que como os esportes tinham parado, né, todas essas plataformas de betting.com ou apostas, né, nos esportes, eles pararam, né, porque não tinha mais esporte, e aí esse pessoal de apostas começou a ir para o mercado de ações, né? E, assim, coincidentemente, né, zera comissões para você apostar no mercado de ações e para os esportes. Então, começou ali atrás. E aí, agora, você fala da GameStop, que inclusive é um tema que a gente investe, né, em game, que a gente acredita bastante, mas com o lançamento dos dois novos consoles, né, no ano passado, o PlayStation e o Xbox, teve esse debate, né? Começou um debate naquele Reddit, que é um fórum super antigo, primeiro as discussões eram sobre computador e game, agora, bom, enfim, fala de qualquer coisa, e o pessoal, assim, investindo toda a grana, né? Nessas ações, etc. E tanto que isso começou a ficar tão relevante, que é o que você falou, né?
eles se juntam, então todas as sardinhas se juntando e aí indo contra os short sellers, né? Alguns hedge funds não acreditando no valuation dessa empresa e aí colocando posições short, né? Vendidos, né? E aí vários investidores bravos com esses institucionais e juntando mais gente para comprar ação, né? Então é um movimento interessante. Eu acho que a gente, como o papel de investidor profissional, né, a gente tem que observar vários movimentos de mercado, né? E assim, sendo pragmático, né, o preço da ação, de uma ação, ele depende da oferta e demanda, né? Se tem mais gente querendo comprar a ação, significa que a ação vai subir. Se tem mais gente querendo vender, significa que o preço da ação vai descer. E aí você pode ter lógica, né? Você pode ter motivos racionais para uma pessoa aumentar a demanda, para ela querer comprar mais, ou outros motivos como esse, né? Então, é algo que a gente... simplesmente um fórum de internet. Exatamente. Então, é algo que a gente está estudando para capturar isso também. Foi criado alguns índices Robinhood, né? Que eles tentam captar esse movimento do investidor de varejo, né? Mas super interessante. Eu acho que assim, isso... E às vezes acho que torna um pouco autorrealizável, né? Uma profecia autorrealizável, porque pega uma empresa que não está bem, ela valoriza tanto que ela pode fazer um follow-on, um preço lá em cima, ou vender ações que ela tem em tesouraria e refazer o negócio, né? Às vezes uma empresa que estava mal, de repente muda de situação justamente porque muita gente entrou investindo e elevou o preço da ação. A gente viu isso, Bruno, inclusive, no ano passado na Hertz, né? Aquela empresa de locação de veículos, né? Que, enfim, a empresa filed bankrupt, foi a falência, né? Mas... como que fala? Recuperação judicial, que é o termo chamado no Brasil. É Chapter 11, não é? É o Chapter 11. E, enfim, depois a ação foi para menos de que $1 e teve investidores, né, de varejo comprando, até o momento que o board da Hertz decidiu fazer exatamente um follow-on, chamar mais capital num valuation mais alto. E aí o regulador falou, não vai fazer isso não. Não. Mas são casos interessantes, né? Mas acho que isso beneficia vários agentes de mercado, né? A única preocupação é com, de fato, esses investidores de varejo, se eles, de fato, não sabem mesmo e colocam toda a grana na ação da GameStop, e isso é um ponto ruim, né? Esse é um ponto super ruim. Bom, mas para isso que a gente está aqui para fazer esse trabalho também, né? Para fazer essa orientação. Investir na coisa certa. Exato. Tá certo. Bom, mas nem tudo são flores, né? A gente podia falar um pouco dos riscos, né? Eu acho que o Covid nos lembrou que eventos improváveis acontecem, existem efeitos de cauda, cisne negro. Uhum. E o que você imagina que pode surpreender negativamente esse ano? Tá. Tem algo que o pessoal não está prestando atenção? Bom, tem alguns riscos de cauda que você nunca sabe e não tem como prever. A verdade é que o papel é só ter aquele seguro de risco de cauda. Ok. Mas, assim, os riscos que a gente considera para esse ano, tá? E talvez que os investidores estejam com ele na cabeça, obviamente, mas o de inflação, que a gente considera super importante, a maioria dos investidores acham que a inflação não vem esse ano, que a expectativa é que ela possa vir nos próximos 2, 3 anos, tá? Então, o mercado precificando no mercado americano de 2%, um pouquinho menos, para o ano seguinte 2% também. Isso está dentro da meta do Fed, né? O Banco Central americano, que inclusive mudou o mandato no ano passado, né? E que ao invés de ser uma meta fixa, né, de inflação, o máximo é uma média agora, mas a gente vê que se essa inflação ela subir bastante esse ano, pode mudar um pouco a postura do Banco Central, né?
Hoje, estímulos monetários super expansionistas, né, como taxa de juros zero, como quantitative easing, e se a inflação começa a subir, aí esse pode ser um ponto de atenção, que eles podem mudar a orientação deles, né, de tirar o forward guidance ou de até aumentar a taxa de juros, e isso seria muito prejudicial para as classes de ativo de renda fixa e ações também, né? Então, esse é um risco que pode acontecer esse ano, provavelmente não vai vir, mas se vir, vai ser algo que pode prejudicar bastante as carteiras. E um outro, como a gente, voltando ao assunto do começo do nosso episódio aqui, a agenda, né, o ritmo de vacinação nos países, se ele ficar abaixo das expectativas, né? Hoje a gente tem expectativas grandes e que, bom, nos Estados Unidos o Biden prometeu 100 milhões de vacinados nos 100 primeiros dias dele de governo, tem alguns outros planos aqui na Europa, tem também no Brasil. O problema é se a gente ficar muito para trás, né? Se a gente ficar muito aquém das expectativas. Tem alguns estudos, claro, prematuros hoje, que falam que se a gente continuar nesse ritmo, né, de vacinação, mas não de velocidade de vacinados por dia, mas na aceleração, né, quanto você consegue subir a sua curva de vacinados, a gente demoraria anos para vacinar todo mundo, né? Então, isso a gente precisa melhorar. Então, acho que diria que os dois riscos são esses, né? Uma quebra de expectativa na vacinação e uma inflação indesejada já nesse ano. Certo. Acho que por hoje é só, né, Vini? Acho que já deu para cobrir bem o que a gente espera para o ano. E queria te agradecer. Espero que a gente tenha mais um ano excelente, como foi o último. Eu que agradeço, Bruno. Prazer falar com você novamente no ano 2021 e prazer falar com todos os nossos ouvintes também.